Olá, alunos! Hoje nós teremos uma aula tema especial. Vamos falar sobre a crise política e econômica que assola o país. Nós vamos entender um pouco as origens dessa crise, qual que é o papel político na crise atual e também se há alguma perspectiva de no curto prazo ou médio prazo nós sairmos desta crise econômica que tem desestruturado a economia nacional e também a política nacional do nosso país. Bom, para falarmos um pouco da crise, temos que entender a sua origem. Eu entendo que os últimos 3 governos que nós tivemos no nosso país, eles foram inspirados na abordagem teórica keynesiana. E qual é a abordagem teórica keynesiana? Ela institui um importante papel do Estado na condução da política econômica do país. Nós temos objetivos de política macroeconômica que os políticos eles têm que executar em seus mandatos, ou seja, crescimento econômico, distribuição da renda, alto nível de emprego, estabilidade de preços e desenvolvimento econômico. Então, os últimos governos, eles, para estimular a economia, a atividade econômica, para atingir esses objetivos já citados, eles tomaram diversas iniciativas em termos de política fiscal, política monetária, política cambial e de rendas para que nós elevássemos, né, o nível de emprego e melhorássemos a distribuição de renda no país. No entanto, esses objetivos, muitas das vezes, eles são contraditórios. E se você consegue melhorar a estabilidade de preços, você pode prejudicar a distribuição de renda e pode prejudicar o crescimento econômico. Então, são objetivos que têm que ser dosados e as iniciativas, em termos de políticas econômicas, ferramentas para atingirmos melhores resultados nos índices de cada um desses objetivos, eles têm que ser muito bem dosados. A abordagem keynesiana, ela trata de uma política macroeconômica anticíclica, que quando a economia está em baixos níveis de emprego e crescimento econômico, se fazem iniciativas com a finalidade de elevar, em termos de política fiscal e política monetária principalmente. No entanto, quando se está também no pleno emprego, num alto nível de atividade econômica, ele também defende que devem se fazer políticas contracionistas, com a finalidade de levar a economia num patamar de crescimento equilibrado. Mas o que se observou nos últimos anos foram apenas políticas expansionistas, esse que é o detalhe. E o foco principal é a elevação dos gastos do governo. Como que se faz política fiscal expansionista? Você reduz tributação, você aumenta os gastos do governo em setores que ele quer estimular. Ou seja, nós tivemos então vários incentivos para a população de baixa renda, né, bolsas, auxílios, subvenções para as empresas, com a finalidade de manter o nível de emprego e o crescimento econômico. Foi dosado também um mix de política monetária expansionista. Ou seja, na função de demanda agregada, nós temos 4 macroagentes que podem ser estimulados, não necessariamente devem ser estimulados, que é o consumo das famílias, que é estimulado por redução de tributação e aumento do crédito. Nós temos o consumo das empresas, que é o investimento, que também é estimulado por créditos subsidiados, subvenções e também redução de tributação, muitas das vezes, né, em alguns setores. Nós temos os gastos do governo, que refletem, então, em gastos em setores de infraestrutura, obras, são vários, né, os setores que o governo pode interferir.
E temos também o setor externo, que é o quê? O resultado das exportações e importações. Bom, nós temos uma política fiscal e ela foi muito utilizada nos últimos 3 governos anteriores. Ou seja, estímulo às exportações, né, redução do protecionismo, muitas das vezes em alguns setores, para estimular o investimento das empresas no Brasil. Vamos usar uma analogia para nós entendermos o que é o país nos últimos tempos. Pense o país como um cartão de crédito. Entra um governo, detalhe, né, esse cartão de crédito ele é praticamente ilimitado, porque os gastos o governo tem, né, um lastro e pode então fazer gastos em grandes volumes. Então entra um governo, ele sabendo dessa condição, ele começa a fazer gastos em vários setores, subsidiar setores, dar subvenções, e isso reflete um grande endividamento interno. Ou seja, nós temos nos últimos anos um crescimento da dívida interna do país, a dívida interna bruta, que aproximadamente de 600 bilhões, ela foi para 3,3 trilhões de reais. Só que nós pagamos juros por esta dívida. Os juros são os juros, na sua grande maioria, remunerados pela taxa Selic. Aliás, são vários as remunerações desse endividamento. Mas grande parte dele é condicionada à taxa Selic. A taxa Selic ela é controlada pelo Copom. Mensalmente são feitas reuniões e determinada a taxa para o período, com a finalidade, então, sempre analisando os indicadores da economia, para que você tenha uma taxa ideal que proporcione o crescimento econômico do período. No entanto, como a dívida interna é grande parte remunerada por esta taxa, qualquer aumento percentual na taxa Selic vai refletir num grande volume de dinheiro que tem que ser pago de juros da nossa dívida interna. Ou seja, grande parte do nosso orçamento hoje do país vai para pagarmos juros, né? Aproximadamente 45% de toda a arrecadação. Isso é muito dinheiro, pessoal. Por isso que nós temos, então, grandes dificuldades de se investir em saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento, porque investir, né, em vários setores da indústria, porque grande parte do nosso orçamento vai para pagarmos juros de dívida. Então, a política macroeconômica ela foi conduzida sem observar esses detalhes. E aí nós temos agora um grande volume de endividamento, pagamos grande parte do nosso orçamento em juros e não temos dinheiro para investir nos mais diversos setores. É por isso que agora, com esta crise política que aconteceu e transição do governo, nós temos o atual governo fazendo um ajuste fiscal. O que seria um ajuste fiscal? É você cortar em vários setores da economia. Eles fizeram cortes na saúde, na educação, nos setores industriais, nos gastos em infraestrutura, né, nos gastos com a folha, quando você não reajusta, por exemplo, pelo menos a inflação, né, do funcionalismo público do período anterior. Aliás, a folha, na maior parte do funcionalismo público federal, por exemplo, está estagnada, porque nós não tivemos reajuste, pelo menos repasse, né, da inflação anterior do período. Outro fator importante que tem que se destacar é que a economia está sempre relacionada com o poder político. O que não deveria, né? O setor público ele deveria ter uma independência,
porque ele tem uma finalidade específica que é atender à coletividade, os interesses da coletividade, os interesses da sociedade. No entanto, o que se observa no Brasil é a predominância dos interesses econômicos privados sobre o interesse público. E nós tivemos, então, uma grande crise política que nós estamos enfrentando, em que setores da economia fazem investimentos em campanhas dos mais diversos políticos, nas mais diversas esferas de governo, tanto no governo federal, estadual e municipal, com a finalidade de ter retorno econômico com isso, com a finalidade de ter, por exemplo, a garantia de alguns contratos celebrados com o governo, garantias de crédito junto ao BNDES, subvenções que possam ocorrer, né, durante determinados mandatos, e isso não é interessante para a sociedade. A sociedade sai prejudicada com essas relações estranhas entre a política e a economia. Mas um aspecto positivo em relação a tudo isso que está acontecendo, ainda temos os nossos 3 poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, e o judiciário está mediando, então, toda essa situação. É claro que é difícil, porque também alguns interesses atingem o judiciário. E eles têm que estar preocupados também com a manutenção da estabilidade institucional e também com as causas específicas das ações que estão sendo movidas contra os mais diversos políticos e empresários importantes no país. Mas o que tem que ficar claro é que a sociedade está defendendo a punição justa e adequada para todos esses que estão efetivamente corrompendo a legislação vigente em busca dos seus interesses privados. E como voltar o nosso país ao crescimento econômico? Olha, esta é uma questão extremamente difícil, porque, primeiro, são várias as reformas que devem ser feitas e todas elas não escapam do ajuste fiscal, de corte de gastos e de manter um nível de demanda agregada e um nível de preços estabilizados. Só que quando se faz isso, você compromete a geração de empregos. Quando você tenta controlar a inflação e manter os níveis de preços estabilizados, isso não contribui em nada para a geração de empregos no país, que é um grande problema que nós estamos enfrentando agora. Nós temos uma grande massa, quase entre 13 e 14 milhões de desempregados, e essas pessoas não são consumidores ativos agora no nosso sistema econômico. E isso vai fazer com que as empresas vendam menos e, consequentemente, as empresas vendendo menos também, nós temos uma menor arrecadação do setor público. E com uma menor arrecadação, vejam bem, nós temos menos orçamento ainda disponível para investir na saúde, na educação, nos setores de infraestrutura do país. Isso é grave, né? Porque como grande parte do nosso orçamento já citado é gastos com juros e amortizações de dívidas passadas, os governos futuros, eles têm que ter legitimidade democrática para realizar reformas. Mas da forma como está, essa grande instabilidade política, nós não vamos conseguir bons resultados nesse sentido. Na minha opinião pessoal, eu acho que as operações do judiciário com a finalidade de apuração, né, de toda a corrupção e essa subserviência do poder político ao poder econômico devem ser apuradas o mais rápido possível. Sendo apuradas, os responsáveis serão penalizados e vai sobrar alguém ainda
para disputar os cargos eletivos e fazer propostas e planos de governo com a finalidade de tirar o país da crise. Nós precisamos de pessoas voltadas para os interesses da sociedade. Eu acho que a sociedade, no futuro próximo, vai ter esse discernimento e vai entender que nós precisamos de pessoas comprometidas com o crescimento econômico de longo prazo. Não apenas com projetos populistas de governos temporários. Nós precisamos pensar e planejar o país em termos das metas de política macroeconômica, crescimento econômico, distribuição justa da renda, alto nível de emprego, estabilidade de preços e também, claro, o equilíbrio do balanço de pagamentos. Nós precisamos que essas metas elas sejam planejadas no longo prazo, para que nós tenhamos um crescimento equilibrado e sustentável. Penso eu que a sociedade está entendendo toda essa situação. É claro que não chega a todas as camadas da sociedade esses problemas, que nós temos uma grande assimetria de informação, né? A mídia também, muitas das vezes, tem uma tendência a privilegiar, né, determinados setores, determinadas áreas, e aí então muitas das vezes as informações podem chegar viesadas. Mas o advento da internet esclarece um pouco, né, todo esse cenário e consegue mostrar que várias instituições e pessoas têm responsabilidade sobre toda a crise institucional. Então, como alternativa da crise, é esperar, com certeza, para ver, né, os desdobramentos de todas essas apurações que estão ocorrendo, e a sociedade, então, agora, analisar melhor, né, os candidatos que que vão ser disponibilizados à sociedade. Temos que olhar também o histórico, né, político, para ver se essa pessoa tem conhecimento também de política econômica, não apenas conhecimentos de alguns setores, né, da sociedade, porque a economia é importante, pessoal, e ela precisa ser planejada. A influência keynesiana é muito forte nos governos atuais e nos governos anteriores. Então, os gastos do governo têm que ser moderados. Não pode apenas um agente econômico segurar toda a economia, porque nós não temos dinheiro suficiente para isso. A única forma de você conseguir manter uma sociedade em crescimento econômico é aumentando a produtividade, é mantendo a produção física, o que nós não temos no momento e o que nós não teremos no médio prazo, porque as empresas estão com dificuldades financeiras, não estão vendendo, não estão agora gerando empregos, e isso vai repercutir, né, na redução do consumo agregado da economia. Os empregos são necessários, mas para isso nós precisamos que o consumo de novo seja reativado, mas não é com políticas fiscais expansionistas que isso vai se resolver, pelo contrário, isso vai agravar. Nós temos que fazer uma análise muito forte das questões que estão comprometendo a arrecadação fiscal do país e melhorar os níveis dos nossos gastos. Gastar em setores estratégicos, aqueles que efetivamente podem dar resultados para tirar o país da crise. Bom, pessoal, mas vamos ser otimistas, né? Por mais que estejamos em crise, e crise econômica, e crise política, eu acho que nós como sociedade, temos que pensar coisas positivas para o futuro. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, vamos pagar os nossos impostos e fazer melhores escolhas futuras em relação aos dirigentes do país, do estado e do município. Então, pessoal, eu espero que essa nossa fala, mesmo que introdutória, tenha sido de grande valia
e vocês tenham conseguido absorver um pouco o contexto geral sobre a crise econômica e política que assola o nosso país. Eu desejo a todos bons estudos.